Olá, pessoal! Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso curso de tarô e eu vou dar algumas dicas para vocês de como fazer uma leitura intuitiva, né? Então, como começar, por onde começar, principalmente para quem é novato, né? Tá se encanta pelo tarô, mas talvez não saiba como começa, por onde começa a estudar, quais são as técnicas melhores para aprender a ler. Bom, gente, eu acho que primeira coisa, né, a primeira dica para começar a ler o tarô é escolher um deck no qual você consiga extrair o máximo de informações possíveis da imagem, né? Um deck que você se simpatize energeticamente, né? Que você olhe para as cartas e veja emoções, você veja um cenário, né? Você veja cores. É melhor do que começar com baralhos muito impessoais, no qual você não consegue ter movimentações, né? Não consegue ver o que está acontecendo. E a partir daqui, começar intuitivamente, colocar no seu cérebro formas de gravar o que essa carta significa para você. Eu acredito que a intuição, ela é trabalhada e ativada muito pelo visual. Então, se a gente consegue bater o olho, né, e extrair informações dessa carta, é uma carta feliz, é uma carta triste, é uma carta de movimento ou é uma carta parada, né? Então, isso começa a fazer com que a gente, junto, obviamente, né, com os nossos estudos, né, porque a gente sempre tem que buscar novos sinônimos, novos adjetivos para cada carta, a gente pode começar a criar o nosso próprio repertório aí, né? Então, a gente olha, a gente tá vendo a carta 10 de ouros aqui. Esse é o deck da Ana K, né? O que eu vejo nessa imagem? Várias pessoas, eu vejo união, eu vejo afeto, eu vejo nascimento, eu vejo uma festa, né? Eu vejo aqui ela ilustrou o naipe de ouros, né? O ouro, através de como se fossem balões, luz, né? Então é uma carta de alegria, uma carta de fala de família, que fala de riqueza, né? Daquilo que realmente importa pra gente. Então, assim você vai extraindo mais informações e começa a ficar mais intuitivo, né? E o primeiro exercício de quando a gente começa a ler as cartas é tirar pelo menos uma carta por dia, né? Então, você se senta, você mentaliza, você fica em paz, você respira fundo, você pensa, né? E pede um conselho para o seu dia. E aí você tira uma carta, olha essa carta e avalia. O que essa carta está dizendo? Essa carta está falando o quê? Carta 7 de espadas, ela fala para atenção com roubo, ou talvez atenção para comportamentos errados, né? Ou até mesmo de prejuízo, a gente prejudicando alguém, ou a gente fazendo as coisas erradas pelas costas de alguém, ou talvez a gente sendo do lado do prejudicado, né? É a carta que fala, né, de coisas que são feitas escondidas, né? Então, olhe para a imagem e veja o que ela te passa, né? E dentro do seu contexto, no final do dia, escreva qual a carta que saiu e no final do dia volte e se dê o feedback, né? Fala o que isso representou, onde isso pode ter se encaixado. E assim você vai começando a criar um repertório para a tua vida. Comece pouco, né? Comece com uma carta, duas no máximo. E assim você vai começar a ter mais informações, você vai começar a entender melhor as cartas e a sua memória vai te ajudar, tá certo? Agora a gente pode dar um exemplo de como embaralhar, né? Tem muita gente que fica confuso, né? Eu não jogo tarô com carta reversa, essa é uma opção, né? É minha opção. E eu sugiro que quem tá começando também não comece pelas cartas reversas, comece sempre considerando a carta no seu significado normal, tá? Não invertido, porque é mais fácil, senão você vai ter o dobro de significados para você trabalhar. Mas se você quiser, depois que você já tiver alguma familiaridade, você começa a trabalhar. E aí você precisa inverter as cartas quando for embaralhar para fazê-las. Mas eu, como eu não trabalho com as reversas, eu trabalho com o tipo de cassino para embaralhar, né? Corto o montante em 2, seguro as cartas e junto.
Agora, tem aquelas muito bonitas, douradas do lado, que isso pode machucar. Às vezes é melhor você só fazer uma na frente da outra, né? Assim você não estraga as cartas, não cria vinco nelas, né? Tem aqueles que colocam na mesa quando trabalha com reversa e mexe na mesa, depois junta. Tem aqueles também que dividem em montinhos, né? E assim fazem um embaralhamento mais profundo, talvez. Eu costumo fazer isso quando as cartas começam a sair muito repetidas e a minha intuição diz que é porque tá mal embaralhada, né? Então, eu geralmente embaralho uma vez assim, embaralho um pouco assim conforme a intuição manda e depois eu espalho na mesa e faço a minha escolha. Há aqueles que preferem também fazer os cortes. É escolha, gente, não existe certo e errado, existe escolhas, preferência e o que funciona para você. Não existe certo e errado nessa hora. Fez isso, embaralhou, escolheu as cartas. Eu, quando eu tô com pressa, às vezes eu trabalho com o método do corte para escolher a carta que eu quero. Mas você também pode fazer. Coloca na mesa e vai selecionando. Aí vai da sua opção também. Então, vamos supor que a gente já fez, embaralhou, colocou aqui as nossas cartas na mesa e a gente vai começar a meditar sobre a questão. Geralmente, eu já estabeleci a questão enquanto estou embaralhando, porque eu acredito que a minha energia já vai sendo transmitida, informação para o oráculo, e a comunicação é importante que a pergunta já esteja estabelecida, né? Então, como a gente pode fazer questões? Então, uma forma interessante de fazer questões é deixar bem claro o que eu quero saber, né? Em vez de fazer uma pergunta genérica, né? Todo cartomante se arrepia quando uma pessoa fala amor. Mas o que você quer saber de amor? Amor é muito amplo. Amor pode até ser um relacionamento entre a sua família. Então, seja específico. Eu quero saber como andam os sentimentos do fulano por mim. Quais vão ser as consequências das minhas atitudes para com fulano? O que vai resultar dessa minha escolha? E nunca jogue a responsabilidade para o baralho. Por exemplo, tem muita gente que usa o termo devo fazer tal coisa? Não usa essa pergunta. Você está jogando com a responsabilidade das suas decisões, o seu livre-arbítrio, para quem? Para o baralho. Não, gente. Né? Pergunte como. O que vai resultar para mim se eu escolher a opção A? E o que vai resultar para mim se eu escolher a opção B? E você também pode pedir conselhos em como fazer escolhas. Então, seja esperto e claro nas suas perguntas que você vai ficar mais satisfeito. Por exemplo, você pode perguntar, por favor, me fale sobre o meu relacionamento com fulano. Me fale com relação à minha situação atual no trabalho. Então, me dê uma guia sobre o que fazer, né? Me dê uma orientação com relação a esse problema que estou enfrentando com o meu parceiro, com o meu amigo, né? Então, mostre, por favor, né, o que vai gerar, né? Como que vai resultar se eu escolher o caminho A e o que vai resultar se eu escolher o caminho B. Então, a pergunta, ela é uma etapa muito importante que você deve ter muito cuidado na hora de fazer, tá? Então, tendo isso em vista, tá? Vamos supor que a gente, né, fez uma pergunta. Vamos escolher, por exemplo, vamos criar histórias. Então, uma outra forma de estudar tarô ou qualquer outro oráculo é criando histórias. Então, a gente vai criar uma história e vamos supor que neste caso, o meu consulente ou até mesmo eu desejo saber o que posso fazer para ter vamos dizer assim, um sucesso na carreira profissional. E aí, eu embaralho, mentalizo essa pergunto o que eu posso fazer, quais seria uma guia, qual que seria um conselho que o tarô poderia me dar para eu conseguir sucesso na minha atual carreira profissional. E aí, eu abro as cartas, mentalizo, vamos começar com um jogo simples, vamos começar com 3 cartas. Tiro 1, 2, 3...
Se eu sentir que devo tirar mais uma, eu tiro essa outra também. Às vezes, quando a gente tá embaralhando a carta do baralho cai, fica no seu critério se você quer simplesmente anotar, colocar de novo e levar em consideração, ou se você quer desconsiderar, fica a seu critério. Mas eu costumo olhar as cartas que saltam. Se a gente precisar, a gente pode tirar mais cartas depois, não tem problema. Então, a gente pode deixar o oráculo aqui do ladinho e a gente vai ver o que saiu aqui. Primeiro, eu abro a mesa e vamos ver o que as cartas estão me falando. Olha que interessante. Saiu 2 arcanos maiores e 2 arcanos menores. Os arcanos maiores falam de coisas que podem mudar o todo, né? São experiências de vida que podem mudar as coisas mais profundamente. Enquanto que os arcanos menores são coisas do cotidiano ou são coisas de temperamento, são coisas de personalidade. Então, são coisas talvez que no dia a dia, no corriqueiro, né, vai ter mudanças, enquanto que os arcanos maiores eu vejo como uma força maior do destino, o destino te indicando como as coisas vão ser. Lembre-se da pergunta, sempre lembre da pergunta. Como que eu posso fazer, né? Qual conselho o tarô me dá para que eu consiga sucesso profissional? E olha que engraçado, né? Primeira carta aqui, o eremita, é a carta do sábio, é a carta do homem que busca conhecimento. É a carta do homem que busca o quê? Independência. Eu vejo o que nessa imagem? Eu vejo um homem solitário, uma vela, né? Essa vela, essa luz pode estar representando o quê? Sabedoria, luz interior, né? E a gente vê um homem aqui com os cabelos brancos, o que indica talvez um ancião, alguém sábio, né? E entende que talvez para que o consulente alcance, né, o que ele deseja, o que ele precisa? Talvez ele precisa buscar sabedoria, ele precisa buscar conhecimento, mas talvez ele precisa buscar o quê? Independência. Talvez durante essa jornada ele vai passar muitos momentos sozinhos, que o caminho talvez dependa só dele, veja que ele tá sozinho, né? Mas depois a gente vai ver cada carta individualmente e depois a gente vai tentar ver um movimento entre elas, tá? Então, a gente pode fazer uma anotação. Primeira carta, eremita, sabedoria, conhecimento, luz interna, né? Talvez um momento para se autoavaliar, buscar sabedoria, e a carta da paciência, tá? É da espera, tá? Depois saiu a carta da justiça. A carta da justiça, vamos ver o que elementos essa carta me mostra. Ela me mostra uma balança, então ela fala de equilíbrio. Ela mostra uma espada, o elemento ar, do conhecimento e de algo correto da execução. Mas para executar, o que essa pessoa que está coroada, ou seja, ela tem, né, o poder de decisão, está fazendo? Ela está se baseando na orientação de livros, né? Então, ela está estudando, ela está buscando conhecimento para buscar equilíbrio, né? Para ser justo e para ser imparcial, né? Então, dentro dessa jornada, a gente vê a necessidade, talvez, de buscar conhecimento, equilíbrio, né? Nessa vida, né? E buscar sempre andar dentro da linha, ser correto, né? Talvez pode, dentro desse processo, desse sucesso profissional, pode estar exigindo burocracias. Carta da Justiça também pode estar falando disso. Por exemplo, no contexto do Brasil, a gente sabe que pode existir concursos públicos, processos seletivos, então pode estar falando do preparo para esses processos seletivos. Agora a gente vai para a terceira carta, que é a carta da Rainha de Espadas, que se a gente vê é uma mulher muito bem vestida, né? A energia da carta é uma carta fria, a gente não vê sentimento, né? A gente vê uma mulher segurando na espada, ela tá segurando e com força na espada, então ela é firme, ela é muito bem decidida no que ela quer. Então a gente vê uma mulher talvez culta, né? Com cargo, é uma rainha, né? Então ela tem uma sabedoria e ela faz isso com base no quê? O elemento ar, ele tá representado pela espada, né? Então, o elemento da sabedoria, do raciocínio, da lógica, da verdade, né? Então, a gente tá representando aqui, talvez, alguma pessoa nesse caminho, no qual a gente vai passar, alguma pessoa que pode, né, nos ajudar de forma justa e correta nisso, ou talvez para estar falando que, como é um conselho,
que o consulente tem que adotar essa postura de ser correto, buscar sabedoria, buscar discernimento, saber, né, o que realmente vale a pena aqui, né? E como a gente está falando de carreira, é uma carta que não, você vê que não sai sentimento em lugar nenhum. Depois a gente vai discutir sobre isso, mas o naipe que eu entenderia como sentimento poderia ser o quê? O naipe de copas, mas a gente não vê nada. Tudo raciocínio, conhecimento e execução, tá? E por fim, a carta extra que pulou aqui para mim foi a carta 8 de paus. O naipe de paus, nesse contexto aqui, o que que é? A gente tá vendo uma mensagem sendo entregue. Então, é uma carta que fala de comunicação, né? Talvez se comunicar, deixar outro saber o que você deseja. O naipe de paus, ele representa o poder, o trabalho, né? O se movimentar. Essa carta também em outros decks mostra movimentação, viagens, até mesmo deslocamento, tá? E é a carta, eu vejo o naipe de paus como paixão, energia, fogo, né? Então, a gente, dos elementos, né? O que basicamente saiu muito nessa energia. Muito conhecimento, né? Muito naipe de ar, né? Uma rainha de espadas, aqui a gente também vê o elemento ar, né? A espada da justiça. A gente também vê o eremita, que é o símbolo do sábio, né? O do conhecimento. E a gente também sai um elemento fogo. Então, talvez não basta só conhecimento, também precisa movimento. Agora, se a gente vir como elas são, vamos dizer. Agora, vamos ver coisas em comuns, né? Então, a gente já comentou. A gente tem espada aqui. Então, a gente tem 2 vezes espada. O símbolo do estudo, do conhecimento, a gente vê através do homem sábio, dos livros com a justiça, a balança. E a gente sabe também que a rainha de espadas, ela tem esse representativo, né? A gente também vê pessoas, né? Aqui tem uma comunicação, mas aqui são pessoas sozinhas, né? Então, a gente também tem esse elemento estar sozinho, ou talvez alguma coisa que é por conta própria, em boa parte do caminho. A gente vê aqui noite, aqui a gente vê talvez, eu entendo que lá no fundo tem um sol brilhando, né? Mas também aqui a gente vê um ambiente talvez cinzentado de inverno, e aqui a gente vê um dia, né? Então, a gente pode entender o quê? Nesse daqui, nesse ancião, tá noite. Então, vai ser, provavelmente o consulente vai precisar passar bastante noites, né? Estudando, buscando conhecimento, refletindo, buscando estratégias. E então, vai também ter que buscar muito conhecimento e balanço na vida, né? A gente pode entender aí como um lado onde busca aí o conhecimento e talvez, né, as questões pessoais, e buscar sempre fazer as coisas de forma o quê? Correta, justa, né? E por fim, executar, né, as coisas de forma clara. E talvez isso indique, né, que o consulente ou a consulente vai conseguir uma posição de destaque. Uma rainha é destaque, né? Uma rainha tá no comando da sua própria carreira. E para isso talvez seja necessário comunicações, né? Seja necessário trocas, seja necessário movimentação. Não vai adiantar ter todo esse conhecimento se ela não se abrir e se comunicar com outros. A gente vê uma carta parada, uma pessoa sentada, uma pessoa de pé, que também pode de alguma forma indicar algum movimento, mas a gente vê ela muito precisa nos movimentos que ela vem a tomar, e aqui uma carta de movimento, né? A gente já vê esse ato de pegar o pergaminho como sendo um movimento. Então, a gente entende que vai ter muita preparação, muito estudo, botar em prática o que fez de forma correta, e então, né, com clareza do que quer, né, talvez já num cargo num cargo superior, um cargo de liderança, ela venha ter que fazer, né, essas comunicações, ou essa comunicação seja necessária para que ela consiga exercer tudo isso que ela veio estudando aqui, né, que ela veio desenvolvendo nela, buscando a sabedoria.
Vamos buscar outro exemplo, então? Eu acho que daqui, basicamente, é isso que dá para extrair. Talvez dê para extrair mais informações, mas aí vale a pena, né? Quando a gente volta para a pergunta, talvez, voltar para a pergunta no final, seria: o que a pessoa pode fazer para buscar, para ter sucesso na carreira profissional? Busca conhecimento, faça as coisas corretamente, assuma a postura, né, de liderança da tua vida, faça as coisas com muito raciocínio, pensa antes de falar e depois se movimente e vá atrás do que você quer. Isso é uma forma simples de fazer a leitura, mas com muita riqueza em detalhes, porque você se atenta, você pode escrever. Eu deixo essa sugestão para você: escreva, busca para escrever. Vamos pedir então agora para o tarô nos contar uma história de um relacionamento amoroso e pede para ele mostrar pra gente como é que essa situação desse relacionamento amoroso vai fluir com as atuais escolhas do consulente, né? Então a gente mentaliza, né? Então fala assim: esse consulente, ele deseja saber como vai ficar a vida amorosa dele, né? Esse relacionamento que ele tem atual com essa pessoa, como vai ficar nos próximos anos, né? Qual que vai ser o fluxo dessa situação? A gente tira, a princípio, 3 cartas. E vamos ler o que as cartas nos dizem. A gente abre com 7 de copas. Outra coisa que eu esqueci de falar, às vezes é interessante, por exemplo, quando sai arcanos menores, ver se sai 7, 6, 5, se é um número que progride, se é um número que regride. Às vezes isso também é interessante na leitura, tá, gente? Então, dá uma olhadinha, porque isso pode mostrar regressão, um passo para trás, então é interessante ver isso também. Mas uma coisa de cada vez. Então, a gente tem um 7 de copas, um as de ouros e um cavaleiro de espadas. O que a gente vê no 7 de copas? A gente vê uma mulher ajoelhada, a gente vê ela vendo coisas, né? A gente vê várias taças empilhadas, uma taça enchendo outras, e ela ali deslumbrada com tudo aquilo, talvez até rendida, né? Mas aquilo não parece real, né? É uma noite, essa mulher tá ali toda deslumbrada. Também a gente vê ela numa posição parada, agachada, rendida. E essa é a carta das muitas opções. A gente tá falando de relacionamento amoroso, naipe de copa, sentimentos, né? Então, se a gente tá falando de sentimentos, pense, muitas opções, sentimentos. Muitas opções de pessoas para se gostar, muitas pessoas, muitos caminhos para essa relação. Talvez essa pessoa perdida entre as muitas coisas que ela quer, né? Talvez ela queira ser individual, mas ela queira o relacionamento, mas ela quer casar, mas ela quer trabalhar, mas ela gosta daquele outro também. Então pode ser ela perdida em várias opções, pode ser a pessoa iludida nas coisas com coisas que não faz sentido, talvez com coisas que não são palpáveis, com coisas que não são verdades. E por fim a gente vê um as. O as é sempre início, né, gente? Só que é um início diferente da carta da ilusão, é um início concreto, né? O as de ouros aqui, ele tá mostrando alguém que descobriu um tesouro, né? Alguém que talvez se esforçou muito. Olha a roupa dela toda suja. Ela se esforçou, ela cavou, né, para achar esse tesouro aqui. Ela é uma carta clara, feliz, né? Que fala de algo, o elemento terra, né? Algo sólido. É um início. O que ela vai fazer com esse dinheiro? A gente não sabe se é bom ou se é ruim. Então, é o início. Tudo que é início tem essas duas margens, tanto para o bem quanto para o mal. Depende muito de da escolha que essa pessoa vai fazer a partir disso. E esse início pode ser o início de algo sólido. Lembra que a relação era algo inconcreto, né? Talvez perdido, e de repente eles decidem tomar uma decisão, uma escolha, né? Uma escolha palpável, uma escolha sólida para essa relação. Mas depois o que tá vindo? Um cavaleiro de espadas.
O cavaleiro de espadas, óbvio, né? Um ambiente de guerra, alguém talvez agressivo, fala de um cavaleiro mesmo, né? De um soldado, fogo, com uma face de raiva, né? Uma face de fúria, e um ambiente escuro, né? Então a gente fala de agressividade de alguma forma, talvez de conflitos, talvez é uma carta rápida, então pode estar falando de uma movimentação onde começou de uma forma sólida, né? Tinha muitas opções, começou de uma forma sólida, mas agora parece que esse homem ou essa pessoa, esse casal, vem passar por um problema, uma discussão, como a gente está falando na questão sentimental, um cavaleiro de espadas pode até mesmo falar de alguém que quer as coisas no tempo dela, do jeito dela, custe o que custar. Então, a gente está vendo aqui alguma coisa sendo feita, talvez, de forma muito forçada. Lembra que eu falei que os ases, né, como um todo, eles podem falar de um recurso que se tem e se pode usar para o bem ou para o mal? Talvez esse recurso, né, tá sendo usado de forma ruim, né? Às vezes a pessoa tá aqui inferindo ou pondo de forma muito incisiva a opinião dela. A gente pode tirar mais uma carta, por exemplo, para a gente tentar entender como que seria a continuidade disso. A gente vê talvez o quê? Um casal que tinha muitas opções, estavam perdidos, não sabiam muito bem o que queriam, né? Perdidos nas muitas opções, resolveram iniciar esse relacionamento. Mas eles tiveram muitos conflitos. Por quê? Eles tiveram muitos conflitos porque alguém aqui com uma energia predominante queria fazer as coisas do jeito dele e queria enfiar a goela abaixo essa vontade, né? Queria talvez que as coisas acontecessem rápidas demais e isso causou conflitos. Olha lá o fogo. Pegou fogo na casa. Ô, pega fogo cabaré. Pegou, teve briga, teve discussão, mas então depois veio a carta da força. A carta da força, diferente dessa que indicava a noite, essa indica dia. E olha que interessante, vamos dar uma olhada aqui. Noite, dia, noite, dia. Então, a gente está vendo oscilações. A gente pode afirmar que nesse passo, no andar da carruagem, vai ter muita oscilação nesse relacionamento. Então, hora tá perdido, hora sabe o que quer, mas para conseguir fazer o que quer, tem aqui uma briga, uma divergência de opiniões, onde alguém aqui, talvez o parceiro seja muito mandão, ou a parceira seja muito mandona, e pode ter brigas por conta disso. Só que aqui, eu diria que pode ser até o homem que é o mais tupetudo, porque aqui sai uma figura feminina. Então, a gente pode brincar com isso também, né? A gente pode entender que aqui tinha uma mulher perdida, essa mulher resolveu investir nesse relacionamento. Esse homem era um tanto difícil, foi complicado esse relacionamento, teve muitas brigas porque eles queriam as coisas do jeito dele e ele era furioso e vê essa mulher dominou esse leão. Então a gente pode entender que esse relacionamento tendo altos e baixos, vê-se uma mulher dominando esse leão, dominando, segurando. Mas como? Com força? Não, com afeto, com calma, com paciência. Olha a serenidade dela enquanto o leão tá ali, esperneando, mas ao mesmo tempo submisso, né? Olha a pata dele onde tá. Eles são próximos, né? Então, se eu entender que essa pessoa tem um relacionamento, entendo que uma aqui tenta controlar a outra, mas controla com o quê? Com amor, com paciência. Pode indicar que não vai ser batendo de frente com esse soldado que ela vai conseguir dominá-lo, não. Talvez seja com carinho e afeto e entendimento. Talvez tentar entender de onde vem essa fúria, da onde surge essa fúria, né? Talvez seja ele tem medo, né? Ou dificuldade de iniciar coisas sólidas, ou ele tem dificuldade, né, de dividir, né, o que ele tem, esses recursos que ele tem, e ela, com muita paciência, ela pode domar esse leão. Vamos tirar mais uma para a gente contar mais um pouco da história, e a gente vê que é ela mesma que doma da história, né? Aqui sai uma energia feminina. Podia ser um homem, não tem problema. Poderia ser um homem com características da rainha de paus, né? É uma pessoa do signo de fogo, né? Uma pessoa muito incisiva. Então, pode ser o signo de Áries, o signo de Leão ou o signo de Sagitário. Uma pessoa muito feliz, muito contente, muito alegre, muito energética, comunicativa.
E ao mesmo tempo, ela é uma rainha. Ela é uma rainha, ela sabe o que ela quer para ela tem domínio da vida dela. E por fim, a gente vê aqui. Então, olha, a gente está contando uma história longa. Não tenha medo de contar histórias longas, desde que você siga o fio da meada. E lembre-se que essa história, pode ser fictícia ou não, ela tem que fazer sentido para você. Ela tem que ter lógica, tá? Então, a gente começou lá com uma pessoa perdida, decidiu iniciar algo sólido, teve muita discussão, porque tinha alguém aqui de personalidade muito forte, que queria enfiar a sua opinião goela abaixo no outro, mas essa pessoa, com uma personalidade muito terna, conseguiu equilibrar, dominar esse leão. Porque que ela é? Ela é uma rainha, ela sabe muito bem comunicar-se, ela sabe muito bem direcionar as coisas da forma com que ela quer. Só que no fundo, apesar dela ser extremamente energética, comunicativa, qual que é um dos defeitos dos signos de fogo? Muitas vezes são exagerados, né? Então pode ser que, ó, nas costas dela, o que ela faz? Ela esconde, né, que esse comportamento dele faz ela sofrer. Mas a gente vê que talvez não é um sofrimento real, talvez é alguma coisa que simplesmente faz ela ficar triste, porque ela fica remoendo essa situação. Então, a gente pode ver novamente, lembra que a gente fala dos altos e baixos? A gente tem aqui um ápice e, de novo, um alto e baixo, porque esse casal parece que tem muita dificuldade. E a muita dificuldade deles é justamente porque eles não conseguem sair da situação, tá lá plantado. O homem pendurado não é enforcado, tá, gente? Ele tá preso pelos pés e não pelo pescoço. Tá aqui numa situação onde ele precisa ver as coisas de uma nova perspectiva. E veja que interessante, saiu novamente a figura masculina. Pode ser que, qual que é o problema? O que faz essa mulher chorar? A teimosia desse homem, né? Então, a gente vê um relacionamento aqui que não tá muito claro como as coisas ficam. Essa pessoa insiste... decide insistir em tornar algo sólido com esse homem, mas tem muitas dificuldades. Ela sabe dominar, ela sabe domar, mas talvez toda essa energia que ela desprende para domar essa fera causa muito desgaste para ela, porque ele também é muito teimoso, ele é empacado, né? Ao mesmo tempo que ele quer as coisas do tempo dele, talvez a relação não tá fluindo na velocidade com que ela quer. Aqui, ó, carta parada. Então, a gente vê parado, movimento, parado. A gente pode entender, sim, a rainha de paus como algum movimento, para de novo. Então, a gente vê um relacionamento bem empacado, com grandes níveis de estresse, né? E a gente vê muita energia, né? Muito ar, né? Ó, signo de ar nesse fogo, né? Então, isso pode pegar fogo realmente, né? E olha que interessante, se a gente focar nessas três cartas, de um lado, a gente tem um homem ou uma pessoa de personalidade briguenta, né? E do outro lado, uma pessoa também firme no que quer. Só que, pela energia, a gente vê que ela tem mais doçura no trato. E talvez isso dê algum balanço nessa relação, né? Talvez isso dê alguma... E por fim, né, se a gente se sentiu satisfeito em parar por aqui, a gente pode, mas se a gente quiser continuar a lista, a gente vai continuando, gente. Então, vai contando histórias, vai vendo como as coisas se comunicam com você, vai vendo os elementos das cartas, vai vendo a movimentação, né? Vai vendo da onde vai para onde. Veja essas conexões, né? Um arcano maior ligando duas cartas da corte, né? Um cavaleiro e uma rainha, né? E uma carta de ligação. Eu poderia entender essa carta de um arcano maior como uma ligação entre essas duas pessoas. Para ter, né, realmente uma convivência harmônica, né, entre um homem briguento que quer as coisas do jeito dele e uma mulher com um signo de fogo, tem que ter muita resiliência, tem que ter muita força de vontade para fazer essa relação funcionar. Mas se eu fosse falar com o consulente dessa leitura, o que eu ia ver? Meu Deus, vai ficar muito empacado. Vocês vão ficar nesse ciclo, apesar de eu ver que vocês insistem nisso por muito tempo, porque a carta da força também fala de resiliência e insistência.
Entendo que vocês vão ter bastante momentos difíceis juntos. Lembre-se sempre de respeitar o livre-arbítrio do consulente, entender que as cartas mostram energias, mostram o resultado das atuais escolhas, mas elas não são profecias que não são mutáveis, porque a gente não pode excluir o livre-arbítrio do consulente, tá? Como diz sempre uma amiga minha, as cartas, elas mostram uma tendência e não uma sentença, tá? Sejam bastante prudentes ao falarem disso, até mesmo para vocês mesmos, para que vocês não fiquem insatisfeitos aí com o resultado da leitura e nem para não ser polêmico, ficar assustando as pessoas. Eu sei que tem muita gente que faz isso, mas eu desaconselho totalmente esse tipo de comportamento, mesmo porque é antiético, né? Você desrespeitar o livre-arbítrio dos demais. Bom, eu deixei aqui, o vídeo já tá longo, eu acredito que isso já dá uma noção de como faz. Eu depois vou deixar aqui outros vídeos de outras técnicas que a gente pode utilizar. Mas primeiro tenta fazer com uma carta, 2 cartas, 3 cartas, depois vai treinando na linha, né? Vai contando histórias e vai vendo como que se descreve. Você pode pedir para contar a sua história passada, né? Como que foi a minha história com fulano e veja como isso se encaixa na sua história. Você vai ver que isso vai fazendo você ter mais conhecimento das cartas e mais familiaridade com elas. Tá bom? Espero tê-los ajudado. Se tiverem mais sugestões aí para deixar, deixe nos comentários. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem, né? Para que outras pessoas também tenham acesso. E eu agradeço demais a quem ficou até aqui para assistir o vídeo. E meu muito obrigado. Namastê!